capítulo 1, versículo 23, diz assim. Eu vou ler em duas versões, tá, queridos? Que eu entendo se nesse contexto aqui é melhor. Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. E agora na Almeida, século 21, eu não sei como que está a tua, né? Se não é nenhuma nem a outra, mas a Almeida, século 21, diz assim: se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Amém. Irmãos, pode sentar-se. Irmãos, esse versículo fala de 3 assuntos que estão interligados entre si. Na primeira parte, parte A, Salomão fala aí da importância da conversão ao Senhor. É isso que ele trata. É algo que nós temos que fazer. Na segunda parte, na parte B, ele fala do enchimento com o Espírito Santo. O Senhor diz que vai derramar sobre nós o Espírito Santo quando nos convertermos. E na terceira parte, ele fala sobre a importância de conhecer a palavra de Deus. O mais lindo e impressionante é que não basta conhecer essa palavra, ela precisa ser revelada para nós. E a palavra diz que Deus vai revelar: e vos revelarei a minha palavra. É a promessa de Deus. Sendo assim, eu encontro aqui 3 verdades fundamentais em apenas um versículo. A primeira é que a conversão é uma necessidade urgente para mim e para você. Se vos converterdes, diz aí, versículo 23, parte A, se vos converterdes pela minha repreensão. O que é conversão? Eis a questão. Queridos, conversão basicamente é mudar de vida, mudar de reino, mudar de destino, mudar de pensamento. Isso é basicamente conversão. Biblicamente, a conversão envolve tanto Deus como o homem. Os dois estão envolvidos. Sendo Deus soberano, Ele precisa ter o primeiro lugar em tudo. Não é diferente quanto à salvação. Todo ser humano só pode ter um encontro com Cristo por obra do Espírito Santo. Isso é fundamental. É o que está na palavra. João 17, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que nos convence da necessidade de conversão, de mudança. É Ele que coloca o dedo na ferida, por assim dizer. No entanto, o Espírito Santo pode convencer uma pessoa do seu estado de miséria, pode convencê-la de que está a passos largos para o inferno, pode convencê-la de que ela é uma miserável pecadora, mas ela pode resistir, muitas vezes. O Espírito Santo pode convencer uma pessoa de seus pecados, mas ela não se deixar convencer. Quando Estevão pregava para os judeus, declarou em alto e bom som, lá em Atos 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, Deus é soberano, mas não é um ditador que obriga as pessoas a servirem-lo contra a sua vontade. Não o impõe isso. Deus é soberano, porém o homem não é um fantoche ou uma marionete programado para obedecer. Não entendo isso. O homem tem livre arbítrio. Ele pode dizer sim ou não ao convite do Espírito Santo. A conversão, ela é condicional e não imposta.
não imposta, senão vejamos, Ezequiel 18, 21, olha o que Ezequiel diz: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Olha aí a condicional: se o ímpio se converter, é ele que se converte. Salmo 7 diz, versículo 12: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Revela um Deus irado. O homem precisa se converter. Amados, o pecador precisa se converter, precisa mudar de vida, precisa nascer de novo, precisa ter um encontro com Jesus, precisa se arrepender de seus pecados. Lembram do rei Manassés? Ele era ímpio, era agoureiro, feiticeiro, perverso, covarde. Mas quando ele estava lá na Babilônia preso, em angústia, no momento da sua maior dor, diz a Bíblia que ele buscou ao Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele se converteu, e Deus o tirou lá da prisão, trouxe de volta para Jerusalém. E quando você lê a história da vida dele, você vê um antes e um depois, uma mudança radical. Todas as besteiras que ele havia feito, ele voltou atrás. Conversão, sabe o que é? É como você pegar um ônibus e no meio do caminho descobrir que pegou o ônibus errado. Você desce do ônibus e pega o ônibus certo. É dar meia volta, volver. E o que dizer de Paulo, né? Ele era perseguidor da igreja, tinha prazer de maltratar, prender e matar os crentes. Era um sanguinário, mas se converteu e se tornou um pregador do evangelho, né? Um homem cheio do Espírito Santo. No entanto, que sempre quando falamos sobre conversão, muitos pensam só aí nos adúlteros. É só quem precisa se converter é o adúltero, é o alcoólatra, é o viciado em cocaína, né? É o assassino, o pedófilo, o homossexual. Só esses que precisam se converter. Isso porque existe uma ideia errada dentro da igreja, que só os pecadores escandalosos ou aqueles grandes pecadores é que precisam mudar de vida. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Realmente, o ímpio precisa se converter, mas o crente também precisa. Todos os dias, toda hora, a cada momento. Para o cristão, o novo nascimento é único, mas a conversão, ela é diária. Todo dia precisamos, com a ajuda de Deus, mudar alguma coisa em nossa vida. Nunca estamos completos e não vamos estar enquanto estivermos em carne. Todos os dias precisamos nos voltar para Deus. E não sou eu que estou afirmando isso. A própria Bíblia chama o crente a uma conversão. Lembram lá de 2º livro de Crônicas 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Meu povo, não é? Deus convoca seu povo a se converter dos seus maus caminhos. Amados, não precisa nem ser muito bom intérprete de um texto. Deus aqui afirma que seu povo, muitas vezes, anda em maus caminhos. Será que Deus está mentindo? Não, é claro que não. Precisamos sempre nos converter a Deus, e isso diariamente. Sabe por quê? Porque somos vasos de barro. Vaso de barro, furado e com uma natureza tendenciosa para o pecado e para a acomodação, para a mesmice. Precisamos nos converter sempre, mudar sempre e para melhor. Lembram lá dos laodicenses, a igreja de Laodiceia, né? Eles diziam: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. A resposta de Jesus para aquela igreja foi: mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu.
palavra dura para uma igreja que se achava a bambambam da espiritualidade. Em Joel 2, versículo 12 e 13, Deus ordena ao seu povo o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então aqui a conversão precisa ser o quê? Urgente. Urgente. Agora mesmo, diz a palavra, precisa ser sincera, não maquiada, não de fora para dentro, mas interna, de todo o coração, diz aqui o profeta Joel, e profunda, com jejuns, quebrantamento, arrependimento. Tiago 4, versículo 8 a 10 também nos confronta de maneira contundente, e ele é bem incisivo, porque ele está escrevendo uma carta para uma igreja, não é para ímpios, não é para mundanos, é para aqueles que dizem ser crentes. Olha aqui, Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Primeiro, Tiago diz: chegai-vos a Deus. Só se aproxima de Deus quem está longe, não é isso? Quem está perto não precisa se aproximar, é o óbvio. Depois ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago está dizendo que as mãos de muitos crentes estão sujas e que precisam ser limpas, assim como também os seus corações. Tiago aqui está dando uma escovada naqueles crentes, por assim dizer. Corações, mãos sujas. Será que essas palavras se aplicam a nós? Eis a questão: será que precisamos limpar as mãos, chorar, lamentar e nos arrepender de algo? Será? Vamos fazer um teste? Test drive? Será que temos perdoado a todos incondicionalmente? Eis a questão: há em mim alguma malícia, algum despeito, ódio ou inimizade em meu coração? Sonde você, eu sondo a mim. Será que em meu peito ferve a ira ou rancor? Há algum resquício de inveja em mim? Quando alguém é preferido e eu desprezado, eu fico brabo ou me alegro porque o outro está sendo aí preferido? Tenho inveja daqueles que sabem orar, falar ou fazer muitas coisas melhor do que eu? Será que o sucesso do outro me alegra ou me entristece? Quando os outros deixam de notar minha presença ou passam por mim sem dirigir minha palavra, eu fico ofendido? Ou procuro entender que a pessoa de repente não fez isso por maldade? Quando os outros são honrados e eu sou negligenciado, como é que eu me sinto? Será que existe algum orgulho em meu coração? Será que eu sou soberbo? Será que eu dou excessiva importância à minha posição e às minhas realizações pessoais? Excessiva? Será que tenho sido desonesto em meus negócios? Tenho sido fuxiqueiro, fofoqueiro, bisbilhoteiro? Será que temos roubado a Deus? Roubado o tempo que pertence a Ele e gastamos em outras coisas? Será que temos roubado o dinheiro que pertence a Ele e usado em outras coisas?
Quer mais? Será que somos, em vez de santos, mundanos? Será que temos nos apossado de pequenas coisas que não nos pertencem? Será que cultivamos uma atitude de amargura contra os outros? Nosso coração é cheio de ódio ou cheio de amor? Por causa de nossas ações, aquilo que fazemos no nosso dia a dia, o mundo nos considera um dos seus ou realmente nos considera como cristãos? Aquele dali é seguidor de Jesus. O estilo de vida dele mostra que ele andou com Jesus. Será que temos deixado de confiar em Deus em relação às nossas necessidades temporais e espirituais? Temos duvidado do cuidado de Deus? Isso é pecado também, precisamos nos arrepender. Será que eu vivo pensando nas dificuldades antes mesmo delas surgirem no horizonte? É a preocupação, ocupação antecipada do que pode nem acontecer? Temos sido culpados de pensamentos sensuais? Permito que a minha mente acolha imaginações impuras e ímpias? Eu sou verdadeiro ou tenho sido um mentiroso? Sou culpado do pecado de incredulidade? A despeito de tudo quanto o Senhor tem feito por mim, continuo recusando-me a confiar na palavra de Deus? Apesar de tudo, de tanto milagre, tanta provisão, sou dado a murmurações, queixas e reclamações? Tenho cometido o pecado da negligência da oração? Oro pelos outros? Quanto tempo dedico à oração diariamente? Quantas horas passo diariamente diante da televisão ou com o celular na mão? Quantas horas gasto em esportes, divertimentos, lazer e outras atividades? Estou ou não negligenciando a palavra de Deus? Mais algumas. Quantos capítulos da Bíblia costumo ler diariamente? Realmente eu estudo a Bíblia? Eu amo a Bíblia? Será que realmente eu faço da Bíblia a fonte do meu suprimento espiritual? Será que tenho deixado de confessar a Cristo abertamente? Ou tenho me envergonhado de Jesus? Lá na escola, no trabalho, agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Sinto vergonha de Jesus? Mantenho a boca fechada quando estou cercado de pessoas do mundo? Estou testemunhando realmente, diariamente, do meu Salvador? Sinto realmente a responsabilidade pela salvação das almas que estão indo para o inferno? Do meu vizinho, da direita e da esquerda? Tenho amor pelas almas perdidas? Há no meu coração alguma compaixão por aqueles que perecem? Por fim, será que perdi o meu primeiro amor e não me sinto mais aquecido pelo fogo de Deus? Ou nunca amei a Deus de verdade? São perguntas que tem que sondar a nossa alma, avaliar o que está lá dentro do nosso coração. Amados, a verdade é que sempre teremos do que nos arrepender. Sempre teremos do que nos converter. Seja o arrependimento por orar tão pouco, seja o arrependimento por ler a Bíblia tão pouco, seja o arrependimento por deixar de fazer o bem que deveríamos fazer, seja o arrependimento de não evangelizarmos como deveríamos. Enfim, o que não faltam são motivos para nos colocar de joelhos, boca no pó, em arrependimento e clamor, pedindo a Deus misericórdia. Agora, se você consegue se ajoelhar perante um Deus que é 3 vezes santo, 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 e ainda orar dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, são todos miseráveis pecadores a caminho do inferno. Se você consegue orar assim, você não é cristão. Amado, Tiago diz para cada um de nós: purificai as mãos e limpai o coração. Como fazemos isso? Nos arrependendo de nossos pecados. O arrependimento verdadeiro limpa as mãos e lava o coração, perdoa pecados e prepara o homem para o céu. Amém?
A segunda verdade do nosso texto é que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus àqueles que se arrependem e se convertem em seus maus caminhos. Essa é a promessa no versículo 23 da parte B. Acompanhe. Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu Espírito. Então, o derramar do Espírito Santo nunca vem antes da conversão, mas sempre depois. Quando colocamos a boca no pó, em arrependimento, Deus envia do teu Espírito Santo e nos enche, nos capacita para a glória dele. Quando colocamos aí, o nosso coração preparado, fazemos como Elias no Monte Carmelo, ele preparou o altar do Senhor e depois que Deus mandou fogo. E quando choramos por nossos pecados, Deus perdoa e derrama sobre nós o seu Espírito. Essa é a promessa. Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Viu o detalhe? O detalhe é: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Depois de que Deus vai derramar o Espírito Santo? É o que vem antes, depois do povo cumprir Joel 2, versículo 12 e 13, que eu já li, vou ler novamente. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Não pode ter teatro, aparência. Rasgar o coração, se humilhar perante o Senhor. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o que? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, se arrepende do mal. Esse é o caráter do Deus da Bíblia. Ou seja, quando consertamos nosso altar, Deus manda o fogo. Amém? Quando consertamos o nosso altar, Deus manda o fogo. Quando nos convertemos a Deus com urgência e de todo o coração, Deus derrama seu Espírito Santo sobre nós. Quando nos arrependemos de nossos pecados e os abandonamos, Deus, diz a palavra, envia seu Espírito Santo de maneira abundante. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele derrama seu Espírito sobre nós. Como já dizia o falecido pastor Russell Shedd, que a súplica por um avivamento se intensifica sempre que uma igreja ou um indivíduo sente insatisfação com seu nível de espiritualidade e com a necessidade de renovar seu compromisso com Deus. Será que você tem essa necessidade de renovar o seu compromisso com Deus? A frieza e a acomodação são inimigos declarados de um relacionamento vital com Deus. E a terceira verdade que eu encontro em nosso texto inicial é que a conversão, a plenitude do Espírito Santo e a palavra de Deus estão sempre em perfeito acordo. Uma coisa segue a outra. Primeiro conversão, depois enchimento com o Espírito Santo, depois revelação da palavra de Deus. Vou ler novamente Provérbios 1, versículo 23. Se vos converter-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu Espírito e vos revelarei as minhas palavras. É o que diz a Escritura. E essa sequência dos fatos, ela é por demais interessante. Depois da conversão, temos o quê? A promessa do Espírito Santo, que desemboca no conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, é impossível conhecer a palavra de Deus de maneira plena, verdadeira, eficaz. Como já dizia D.L. Moody, que se um crente não estiver cheio do Espírito Santo, nunca saberá como usar a Bíblia. Vai atropelar, vai usar texto fora de contexto. Amados, Pedro, no dia de Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo e pregou o quê? A palavra de Deus. Estevão estava cheio do Espírito Santo quando pregou a palavra de Deus lá em Atos capítulo 7. Esse foi o maior sermão registrado na Bíblia e que também contém o maior número de referências em toda a história da pregação. Se você ler o sermão de Estevão,
é citação e mais citação da Bíblia. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então é maravilhoso ver como o Espírito Santo e a palavra escrita estão sempre em perfeito acordo e simetria. Não poderia ser diferente, queridos, pois toda Escritura ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Em todos os avivamentos da história da igreja, o Espírito Santo e a palavra de Deus foram fundamentais. Ou seja, sempre que o Espírito Santo era derramado, o povo buscava com avidez, com desejo, com muita vontade a Bíblia Sagrada. Sempre foi assim. No país de Gales, por exemplo, início do século XIX, Deus trouxe um poderoso avivamento sobre aquela nação. Uma das principais características daquele mover de Deus foi a conversão de almas e amor à palavra de Deus. Os estádios, naquele contexto, ficaram vazios. Os teatros fecharam as portas. As livrarias ficaram sem Bíblias para vender, porque o povo comprou tudo que tinha. Então, em todo avivamento, há uma fome, uma sede pela palavra de Deus. Existem muitos movimentos que parecem com o fogo de Deus, mas que na verdade são palhas do diabo, pois não são fundamentados na pregação bíblica. Amados, preste atenção. Todo suposto avivamento que não está pautado nas Escrituras Sagradas é embuste satânico, é engodo de Satanás. Sendo assim, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Se converta de seus maus caminhos, abandone o pecado, senão o que está escrito no versículo 24 em diante pode se cumprir na sua vida. O que diz? Versículo 24 em diante do capítulo 1 de Provérbios, eu vou ler. Mas por que clamei e recusastes? Por que estendi a mão e ninguém deu atenção? Mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. Eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho. Quando a aflição e a angústia chegarem, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Palavra dura na conclusão. Porém, o Senhor ainda está com as mãos estendidas para perdoar, libertar e restaurar. Se arrependa, se volte para o Senhor, se encha com o Espírito Santo, priorize a cada amanhecer a leitura da palavra. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se arrependa, se encha com o Espírito Santo e busque a palavra de Deus em nome de Jesus.